A paz do Senhor, Juventude de Cristo! Está começando mais um programa do Conectados na Lição. Para ampliar o seu conhecimento, fique com a gente porque estamos começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta para mais um Conectados na Lição. Nesse trimestre, a revista Conectar Mais Jovem traz o título Os Evangelhos, a representação de Jesus em 4 dimensões. E hoje, a nossa 7ª aula traz o tema Marcos, Jesus é o servo. Uau, certamente tem muita coisa boa aí. Eu já quero chamar para cá o nosso comentarista da revista Conectar Mais Jovem, pastor César Rosa de Melo, que está em Brasília. Pastor querido, aí a primeira pergunta vai aí para o senhor. Qual a visão do Antigo Testamento dessa expressão servo sofredor? Pastor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, nação Madureira, a paz do Senhor a todos que estão aí conectados na lição. E estamos aqui mais uma vez para tratar desses assuntos acerca daquele que é a razão da nossa existência, o Senhor Jesus. Esse termo servo sofredor, sabemos que na visão do capítulo 1, versículo 10 de Ezequiel, sobre os 4 rostos da roda que girava, percebemos que ali a representatividade dos evangelhos, Marcos é comparado ao animal boi, que representa Jesus como servo. Agora, esse termo de servo, ele surge com Isaías, no capítulo 42, sobre o servo eleito, que é o Ebed-Avé, né? Ali está dizendo sobre o ministério deste servo. E é interessante isso, por quê? Porque enquanto Mateus retrata o Jesus como rei, Marcos vai mostrar o Jesus que está a todo tempo para servir a humanidade. Né? O texto, e é dito por Lucas, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate de muitos. Então, o Evangelho de Marcos, ele nos apresenta esse Jesus, que o servo, quem é o servo? O servo é aquele que não tem vontade própria, né? O servo, né, por assim dizer, não tem alvédrio, né? E Jesus, enquanto estava aqui no seu ministério terreno, Jesus veio única e exclusivamente para ser obediente. E Paulo vai retratar isso de uma maneira tão interessante que vai dizer que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que nós precisamos entender esse Jesus servo e, ao mesmo tempo, é uma lição muito grande para nós, porque o serviço cristão faz parte do caráter de Cristo. Esse Jesus que está perceptivo às necessidades humanas. Então, Isaías, ele formula esse conceito, né? Tanto é que está lá sobre o juízo que ele traria, e ao mesmo tempo o texto diz no capítulo 42 de Isaías que não apagaria o pavio que fumega e nem a cana quebrada. Gente, isso fala do ministério do Messias. E fica uma lição muito grande para nós, por quê? Quando fala do pavio que fumega, ou seja, é algo que está tendo vida, mas com bastante dificuldade. Né? Podemos dizer aqui que são as questões humanas que muitas vezes nos faz querer desanimar, nos faz querer olhar para trás, mas Jesus, uma promessa que o servo sofredor, o Ebed-Avé, fala, não deixará apagar o pavio que fumega. Por isso fica aqui a dica, olha, por mais que a situação esteja difícil, nós temos um Deus que é servo ao tempo inteiro, um Deus que está ao nosso lado. Lógico que ele não é o nosso serviçal. Não podemos confundir e achar que ele está aí como se fosse um serviçal, um escravo nosso. Não. Mas fala do ministério dele, um ministério de servir. E ele nos deixou este exemplo maravilhoso que é servir em todo o tempo. Vale ressaltar o que o apóstolo Paulo pôde entender de todo esse sacrifício. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, dando o nome que é acima de todos os nomes, para que diante dele se dobre todos os joelhos que estão em cima no céu, na terra, embaixo na terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o Ebed-Avé, o servo sofredor, ele veio aqui, cumpriu os requisitos que lhe fora dado, mas foi exaltado e hoje está à destra do Pai e intercede por mim e por você. Muito bem,
Mas, pastor César, o senhor pode explicar para a gente como que a gente pode entender essa expressão Jesus como servo sofredor? Analisando essa questão do servo sofredor, decorrendo toda aquela profecia messiânica do Ebed Yavé em Isaías 42, podemos atrelá-lo a outros salmos, como o Salmo 53, e bem como o Salmo 60 e 61, sobre o ministério desse servo sofredor, né? E vemos que o ministério do servo sofredor é de libertação e restauração. O que Jesus veio fazer nesta terra? Além de provar o grande amor de Deus pela humanidade, Jesus veio também libertar. O próprio texto de Mateus vai dizer: o seu nome será Jesus, porque ele libertará o seu povo dos seus pecados. Gente, sabemos que o pecado é algo que acompanha a raça humana desde a queda de Adão. Tanto é que dentro da teologia sabemos muito bem sobre essa questão do pecado original, sobre a natureza pecaminosa herdada de Adão. Pois bem, de lá para cá o pecado vem reinando, até que pela morte de Jesus Cristo nós temos, através do sangue de Jesus Cristo, o perdão, a remissão dos nossos pecados e a possibilidade de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então, no primeiro momento, o servo sofredor, o ministério dele é de libertação. Gente, quantas pessoas foram libertas por Jesus? E Marcos, ele se preocupa muito mais em mostrar os milagres, os atos de Jesus. Uma das palavras usada com muita veemência por Marcos é imediatamente. Ou seja, um Jesus que estava sempre em movimento em prol da libertação e restauração do povo. Fora a questão da libertação, tem também a restauração. Muitas pessoas naquela época foram restauradas por Jesus, até mesmo as mulheres. Jesus restaurou várias mulheres, expulsando demônios, e colocando as mulheres numa hierarquia que a vigência da época jamais aceitaria. Olhando do prisma de uma sociedade paternalista e até mesmo por uma questão cultural, a mulher nem alma tinha. Mas Jesus pega a mulher e coloca a mulher num patamar elevado, ou seja, um Jesus que restaura. Fora isso, quantas pessoas naquela época foram restauradas pelas palavras de Jesus? E é interessante que tem pessoas que Jesus vira para ela e fala assim: vai e não peques mais. Ele restaurava e dava a chance da pessoa viver, de conquistar, ensinando as pessoas que a vida não acaba com a queda, mas através do perdão dos pecados ela tem a oportunidade de recomeçar. Gente, a restauração é um dos ministérios prioritários desse servo sofredor. Então que nós venhamos a cada dia mais como discípulos de Jesus ter essa verdade na nossa vida, o ministério da restauração. Quantas pessoas foram destruídas em questões de relacionamentos? Quantas pessoas foram destruídas no âmbito familiar, no âmbito profissional? Quantas pessoas se encontram hoje destruídas emocionalmente? E eu e você, como discípulos de Jesus, temos um papel de restaurar a dignidade. É tão lindo quando nós vemos esse servo sofredor. E Marcos é um dos primeiros milagres que Marcos vai relatar, que é daquele leproso, que aquele leproso vem até Jesus e Jesus poderia apenas liberar uma palavra profética, assim como ele fizera várias vezes ao dizer: vá que o teu servo já está curado. Ele poderia simplesmente liberar uma palavra, mas o que ele faz? Ele toca aquele leproso. A lei diria: não pode tocar, mas ele toca, e com aquele toque ele não somente devolve a saúde, mas restaura a dignidade, restaura a família, restaura os sonhos. Este é o Jesus, querido, que nós servimos. Um Deus que ele não somente libera uma palavra, ou seja, ele sabe o momento de liberar uma palavra profética, mas também sabe o momento de te tocar, sabe o momento de te abraçar, sabe o momento certo. E tudo isso sabe por quê? Para restaurar a sua dignidade, restaurar os seus sonhos, restaurar os seus projetos. Então, entenda, esse é o servo, aquele que não veio para se servir, mas dar sua vida em resgate de muitos.
Muito bem! Lembrando que a editora Betel disponibiliza no site, totalmente gratuito, o Pio Conectar Mais Jovem, que é o programa de incentivo à leitura com subsídios que certamente vai agregar e muito aos estudos da Palavra de Deus. E recebendo aqui a nossa convidada, ela que é graduanda em Teologia, já quero dar boas-vindas à nossa querida diaconisa Juliana Nascimento. Ju, o que o Pio traz para a lição desta semana? Muito obrigada, para mim é um grande prazer estar aqui no Conectados na Lição mais uma vez. O Pio de hoje vai falar sobre uma liderança servidora. Se você quer saber mais sobre isso, como Jesus era um líder que servia aos outros, acesse lá o site da editora Betel e faça o download gratuito do Pio, Programa de Incentivo à Leitura. Eu já quero fazer aqui a pergunta da juventude nesse programa para o pastor César. Pastor César, explique como os religiosos da época viam Jesus. Vale salientar, queridos, que os religiosos da época foram um dos maiores empecilhos e perseguidores de Jesus. Tanto é que João 19 vai dizer isso, né? Ele deve morrer porque existe uma lei entre nós que todo aquele que se fizer filho de Deus tem que morrer. O sistema religioso da época funcionava de uma maneira conveniente e conivente. E Jesus, de repente, aparece como anseio, como uma expectativa criada de restauração da nação de Israel, tornando-a independente do jugo romano. Mas o que muitos não entenderam é que a mensagem do servo sofredor não estava vinculada ao império físico, e sim um império espiritual. E, obviamente, Jesus, com as suas ideias, interpretações do Antigo Testamento, Jesus pontuando questões nevrálgicas do judaísmo, da fé cristã, não poderia acontecer outra coisa senão a perseguição pelos principais sistemas religiosos da época, a saber, publicanos, fariseus, saduceus, e todos eles faziam parte do Sinédrio. Ou seja, tudo aquilo que foi uma ameaça para aqueles homens, entre aspas, doutores da lei, Jesus condenava. E então eles começaram a perseguir Jesus, colocando até mesmo o Império Romano contra Jesus, dizendo que Jesus veio para causar uma insurreição em todo o Império Romano. Gente, só para vocês terem base, por que Jesus entra no templo com um azorrague e expulsa todo mundo dali? O contexto aqui é muito lindo, sabe por quê? Pense bem, Jesus expulsa comerciantes e cambistas. Naquela época, no momento da Páscoa, vinham as pessoas do mundo inteiro para a festa da Páscoa. Só que, para sacrificar os animais no templo, deveria ser comprados animais no próprio templo que tivesse a chancela dos sacerdotes, ou seja, do sistema religioso, para que o sacrifício fosse aceito pelo sacerdote. Porém, para comprar estas ovelhas, esse sacrifício, só poderia ser usada a moeda que circulava no templo, que era chamado de shekel. O que acontece? Porém, quando eles iam fazer o câmbio, era absurdo. Se hoje o dólar está praticamente a 5 por 1, naquela época era 10 por 1. Agora imagine, uma pessoa vinha das terras remotas e ela não poderia trazer o gado que ela criara com cuidado para sacrificar o Senhor, mas sim comprar animais que obtinham a chancela dos sacerdotes. Só que para fazer isso, elas tinham que trocar as moedas e fazer o quê? Pagar absurdos para que isso ocorresse. E Jesus chega e expulsa todo mundo e diz: a minha casa será chamada casa de oração. O que Jesus fez? Esse servo sofredor, ele chega no templo e quebra com um sistema não somente religioso, mas financeiro. Por quê? Porque tudo funcionava a partir da religião. Fora isso, a maneira que Jesus ensinava e interagia com a multidão e provava os seus argumentos através de milagres, deixaram os doutores da época
imposição de berlinda. Por quê? Porque até aquele momento eles eram o dono da lei, o dono da verdade. E de repente chega um dizendo ser filho de Deus, tirando-lhes o poder de serem doutores da lei. E o texto é claro, Jesus ensinava como tendo autoridade, não como os escribas e fariseus. Quem condenou Jesus foi Pilatos, através de uma armação religiosa da época. Queridos, não sabendo eles que todo esse movimento contra Jesus, na realidade fazia parte de um projeto divino para que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo pudesse na cruz do Calvário dar o brado final dizendo: está consumado. Que eu e você hoje venhamos viver esta verdade. O servo sofredor sofreu as mais terríveis agruras desta vida, a ponto de ficar desfigurado. O servo sofredor foi até a morte e morte de cruz, para que eu e você fôssemos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus abençoe. Uau! Conectou? Lembrando a Juventude de Cristo que a editora Betel tem um plantão comercial prontinho para atendê-los. Isso mesmo, queridos. Entre em contato e peça já o livro subsídio do trimestre, O Mistério dos Evangelhos. Você vai saber tudo sobre Jesus, como rei, como servo, como sacerdote. Bem, um livro maravilhoso que vai ampliar o conhecimento e os estudos aí da Palavra de Deus. Temos ainda a Bíblia Jovem, Bíblia do Culto Jovem, com design arrojado, harpa cristã, Palavra de Jesus em vermelho, tudo para a edificação da Juventude de Cristo. Gente, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a nossa querida convidada Juliana Nascimento, ao pastor César Rosa, diretamente de Brasília, e a você que esteve conosco. Deus abençoe e até o próximo Conectados na Lição.